E se é qual? E vocês qual? Força pra e determinação! Nós somos a equipe a melhor da região! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui em mais uma aula. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa, eu sou professora aqui no Instituto Acan, na unidade lá na Avenida Anhanguera, aqui em Goiânia. E a gente está numa das aulas preferidas dos meninos, que é a aula sobre Libras, né? A gente está abordando sobre a cultura azul já tem um tempo, a gente já aprendeu diversos novos sinais e hoje a gente vai aprender um dos mais queridos para a construção de diálogos, que são eles, são os famosos verbos, né? Então, para a gente começar a compreender para o pessoal que tem dificuldade até em verbos na língua portuguesa, a Libras também possui a sua dificuldade, a sua complexidade, como qualquer outra aula, né? Como qualquer outra disciplina. Então, para a gente compreender, a gente vai saber o que significa verbo, o que é um verbo, e a gente vai aprender os sinais esporádicos sobre alguns verbos soltos, tá bom? Então, conteúdo, nossa aula 11, tá? A gente está na nossa 11ª aula de Libras, então a gente já teve uma longa caminhada desde o começo do ano até hoje, tá? E olha, conteúdo, verbos. Comer, escrever, brincar. Isso aqui é só um exemplo do que é verbo. E a gente vai entender agora o que significa. O que é verbo? Então, verbo indica acontecimentos representados pelo tempo, uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Né? Então, tudo que gera-se ação, um fenômeno natural ou um sentimento até é chamado de verbo. Os verbos flexionam-se com o número, se o número é singular ou plural, que tipo de pessoa é, se é eu, tu, ele, nós, vós, eles. O modo, como é que se aplica o modo desse verbo. O tempo, que tempo que é? Passado, presente, futuro, pretérito e assim por diante. O aspecto e voz, tá? As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, quando a gente fala de orações, a gente não está falando nada mais e nada menos do que a frase, né? Qualquer frase que nós façamos, existe um sujeito, existe um tempo, existe um modo, existe um verbo. Então, o verbo ele faz a construção de uma frase, de uma nova oração. Exemplo, um verbo de ação. Fazer, mandar, escrever, correr, tossir, pular. Isso é uma ação. Eu, pessoa, estou gerando uma ação, né? Logo, em fazer alguma coisa, em mandar em algo. Um estado é o estado de ser, de ficar, né? Então, o que é isso? Isso tudo indica um verbo. Ocorrência. Quando a gente fala de ocorrência, é um acontecimento. O acontecer, o passar, o ficar. O fenômeno natural, tudo que envolve natureza. Chuva, escurecer, amanhecer, isso tudo é verbo. Desejo de querer, de ansiar, por exemplo, até de vomitar, por exemplo, é um verbo, é uma ação, né? Seu corpo reage de uma maneira no qual está expelindo algo. Então, isso é um verbo, é uma ação, independente do desejo ou da própria ação, do ato de fazer, tá? Então, para a gente entender, a gente está falando sobre verbo, a gente vai aprender alguns sinais relacionados ao verbo para a construção de novas frases, tá bom? Então, sinal de verbo. Como é que se fala verbo em Libras? Para a gente compreender, fecha a mãozinha, letra V na mão e bate. Verbo. Vamos fazer a imagem aqui. Verbo. O verbo, vocês sabem como é a ação, está envolvido a tudo, né? Então, a gente vai ver alguns soltos. Aconselhar. Mãozinha, a gente vai utilizar as duas mãos. Aconselhar. Aconselhar. Eu aconselho ele. Ajudar. Mãozinha, ajudar. Me ajudar. Ajudar o próximo. A palma da mão é que referencia com qual pessoa eu estou falando. Se eu estou pedindo ajuda para mim, a palma da mão é para mim. Se ajuda é para você, a palma da mão é direcionada para você. Então, ajudar ou me ajudar.
andar. Porque é um verbo, é uma ação em andar, né? Subir, descer. Aprender. Eu ensino e vocês aprendem. Então, ensinar, aprender. Arrepender. Y, arrependido. Arrumar. Porque você ajusta as coisas, né? Então, você organiza, arruma. Assustar. Ó, o movimento. Assustar. E a expressão facial, né? Se você leva um susto, você não vai ficar feliz, você vai ficar assustado, né? Então, assustar. Atrasar. Eu atrasado hoje. Brigar. Como faz a imagem? Brigar. Brigar e brincar. Brincar. Cansar. Eu cansada essa semana. Pesado, né? Então, cansar. Castigar. Castigar, mesma coisa de ajoelhar, né? Mas depende muito do contexto que o sujeito está inserido para ele compreender se ele está sendo castigado ou se está pedindo para ele ajoelhar. Criar uma ideia. Movimento. Tive uma ideia. Dançar. Dançar é universal. Você faz movimento de dança. Discutir. Então, por exemplo, falar, gritar, discutir. Ensinar, como eu falei para vocês, né? Ensinar. Eu, professora, ensino Libras ou Libras. Ensinar, aprender, entender, não entender. Escrever. Gritar. Parece o número 5, mas só que é na boca, então a gente grita. Ler. Letra V. Ler. Diferente, por exemplo, de escrever, né? Que é o indicador e o dedão, escrever, e ler. Letra V. Ler. Mostrar. A pessoa pergunta assim: você pode me mostrar que rua é essa? Então, pra gente o quê? A gente começar a construir novos vocabulários, novos diálogos e frases, pra gente começar a conseguir se comunicar com a cultura surda, com as pessoas surdas que existem aí na nossa sociedade ouvinte, tá? Então, mostrar. Olhar. Olhar, ver, ler,
Pensar. Ideia. Pensar. Roubar. Mostrar. Roubar. Trabalhar. Como eu já falei em algumas aulas passadas, os sinais se modificam às vezes pelo movimento, onde que está sendo articulado, porque, por exemplo, mais embaixo e maior é primo, em cima e mais curto é trabalhar. Acordar. É a mesma coisa de bom dia, ou bom dia, ou bom dia. Então, o que acontece? Modifica de acordo com a região que a gente está inserido, né? Então, acordar. O acordar. Acusar. Beber. Tem gente que faz assim, e tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, mas é universal. Beber. Água, suco. Chegar. Chegar. Mesma coisa do que ir e vir. Então, cheguei aqui. Cheirar. Combinar. Combinado. Compromisso hoje. Combinar. Comprar. Conhecer. Quando a gente conhece uma pessoa, fala o seu nome, de onde que você é, você fala prazer conhecer você. Aí, no caso da pessoa, fala meu também. Então, o verbo conhecer. Conversar. Conversar a gente pode fazer de duas maneiras. Como tem falado aqui, conversar, falar. Então, olha, existem alguns verbos, existem diversos tipos de verbo, porque verbo é tudo que a gente realiza. É uma ação, um fenômeno, um sentimento, são diversas coisas que são referenciadas quando a gente fala de verbo. Eu coloquei alguns verbos esporádicos para vocês começarem a construir algumas frases e para vocês reconhecerem o que um surdo, por exemplo, na rua está querendo falar. Apesar de que eles fazem a pronúncia muito mais rápida, mas é bom nós termos conhecimento de alguns verbos para a gente utilizar no dia a dia. Por exemplo, comprar, conversar, pensar, não entender, entender. Então, isso são o quê? Essa foi a nossa 11ª aula de Libras. A gente falou sobre verbos, a aula passada a gente falou sobre algumas profissões. E se nós juntarmos todos os conteúdos que a gente viu até hoje, a gente sabe fazer algum diálogo sai. Então, não perca o restante das aulas, acompanhe as atividades e os vídeos que a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada pela companhia e até lá!